A Hot Wheels Battle Force 5. Uma das animações mais famosas dessa simpática franquia de carros de brinquedo da Mattel, e certamente uma das mais nostálgicas para mim, tanto que entre outubro e novembro de 2023, maratonei ela todinha depois de muitos anos. A série é realmente muito boa e divertida, apesar de só ter tido 2 temporadas, 52 episódios no total. É um filme. Sim, essa série teve um filme lançado no ano de 2012, intitulado Revolução Total, que tinha o propósito de ser o final da série. E esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Irei criticar o filme e comentar a respeito de 2 assuntos bem curiosos relacionados a ele. Esse vídeo foi escolhido por vocês através de uma enquete que fiz na aba Comunidade no ano passado, perguntando qual filme de um desenho vocês gostariam de me ver falar primeiro, e Hot Wheels foi o grande vencedor, com 65% dos votos. Já adianto que esse vídeo terá spoilers do filme, então recomendo que, se possível, vejam tanto a série quanto o filme antes, e por sorte vocês podem encontrar ambos aqui mesmo no YouTube, basta vocês pesquisarem. Além do mais, o filme só dura uns 46 minutos, então dá pra ver ele super rápido e depois voltar aqui. Fala rapaziada, eu sou o Luizinho07. Pegue suas chaves de batalha, ligue seus motores e vamos acelerar fundo, criticando Hot Wheels Battle Force 5. Revolução Total. Hot Wheels Battle Force 5. Mas antes de ir criticar o filme, vou dar um resumo da história dele, ou seja, teremos spoilers. Caso não tenha visto o filme e queira continuar assistindo, siga por sua conta. O filme começa com uma narração do Raucus, personagem que foi introduzido na 2ª temporada, explicando para o público sobre como o multiverso ficou após o final da série, e podemos ver os destinos dos principais vilões dela. O Capitão Carlos e os Vandals, agora sem mais acesso às suas tecnologias, vivem de forma completamente primitiva, com seus carros sendo puxados por outros bichos. O Lord Zemeric e seu exército de Sarks foram reprogramados pelos Zorax através de um vírus, conhecido como Código Alpha, e o grupo de sentientes vermelhos liderados por Kratos, o principal vilão da 2ª temporada, se encontram congelados em uma zona de batalha ártica. E finalmente vemos de novo nosso protagonista Vert Wheeler, o líder da Battle Force 5, agora morando no planeta dos sentientes azuis, que após os eventos do último episódio da série, voltaram à vida e fizeram as pazes com os sentientes vermelhos, e ele se tornou um dos líderes do conselho do planeta. Tudo estava às mil maravilhas, até que do nada um portal se abre e dele sai um bicho feito de pedra e começa a atacar a capital do planeta. Vert, acompanhado de um veículo Mobi, vai até lá para detê-lo, e então surge um personagem que estava sumido desde a 1ª temporada, Mestre Takei Azul, que ajuda Vert a derrotar o Pedregoso, mas por consequência o velho acaba se machucando feio e vai de arrasta para cima nos braços do Vert, mas não antes de entregar para ele uma mensagem gravada por ninguém mais, ninguém menos que Jack Wheeler, o pai biológico do Vert, que diz que ele tá com um bagulho chamado de chave meta, e que a luz prevaleceria sobre a escuridão, e logo após isso o Zé Pedra, que tava só a capa da gaita, explode uma bomba de matéria escura que começa a se espalhar pelos céus do planeta alienígena. Vert então vai se dirigir ao conselho para uma reunião sobre o ocorrido, e podemos ver que um dos membros é a Sage, uma personagem super importante da série original, e ela junto da Coruscant, uma sentiente vermelha, resolvem contar ao Vert a verdade sobre a espécie do bicho que atacou a cidade, os Carumordials, e como eles estão ligados à criação dos sentientes. Há muito tempo, os Carumordials foram os primeiros seres de todo o universo, e com seu poder de criar vida foram capazes de conceber os sentientes vermelhos e azuis. Mas enquanto suas criações puderam evoluir e eram bem mais avançadas, os seus criadores não tinham essa mesma sorte, então passaram a odiar suas crias e inventaram um plano para dar cabo de vez em todos os sentientes, mas eles não contavam com uma grande carta na manga que os sentientes possuíam: os guerreiros Penta, 5 guerreiros híbridos de sentientes vermelhos e azuis que, justamente por serem híbridos, tinham força o suficiente para lutar com os Carumordials, e com isso eles conseguiram exilar os bichos de pedra para fora do multiverso, prendendo eles numa dimensão conhecida como Primordiverso. Karmakaris, outro sentiente vermelho, aponta que faltavam poucas horas até o portal que selava os 2 mundos se abrir. Vert coloca a mensagem de seu pai para reproduzir, e percebe que seu pai está no Primordiverso, mas antes que ele possa revelar como chegar lá sem depender do portal, ele é atacado por um Carumordial e a mensagem é danificada. Vert diz que tem um plano, e podemos ver ícones dos outros membros da Battle Force 5. Enquanto isso, Zorax faz contato com Chromulax, o líder dos Carumordials, e ele diz que vai esperar o Pedregoso chegar lá do outro lado do portal junto de seu exército de Sarks. Vert está com
conversando com a Agura e ele entra no portal que se abriu esperando cair na Terra, mas acaba indo parar na zona de relâmpagos, onde ele reencontra o Raucos, que o trouxe para lhe entregar uma mensagem secreta da Seiji. Fazer uma tentativa de recrutar Eliquision, o último sobrevivente dos guerreiros Penta, para a grande batalha, e explica que pediu isso em segredo por conta de ele ser muito mal visto pelos sentientes, por ele ter sido indiretamente o responsável pela morte de seus irmãos. Vert tenta conversar com o guerreiro, apenas para entrar numa batalha com ele, por sorte conseguindo escapar e indo para Anglers Corners, na Terra. Nessa cena podemos ver alguns personagens secundários bem marcantes do desenho, o Zack e a Grace da lanchonete e o Xerife Johnson. Admito que foi super legal ver esses personagens de novo, mesmo que rapidamente, principalmente a Grace por ser muito bonita XD, e ela até fala que tá com saudade da equipe. E falando na Battle Force 5, finalmente podemos ver os brabos novamente. Stanford Isaac Rhodes IV, Zun Takazumi, os irmãos Spinner e Sherman Cortez e Agura e Baden, além dos outros dois membros que foram adicionados na segunda temporada, o Tess Volitov e o AJ Dalton. Chegando em sua base, a Battle Force aproveita para consertar seus carros e pôr o papo em dia, e podemos ver o Zoom assistindo os últimos momentos do mestre Takeyasu, e fica muito claro o quão doloroso para ele foi ver aquilo. Infelizmente não exploram tanto essa questão por conta da duração do filme. Mas enfim, Vert chega e informa ao pessoal que após os eventos do último episódio, o sistema de portais entre as zonas de batalha foi completamente realinhado, agora funcionando como uma espécie de rodovia multiversal, e que por conta disso agora o limite de corredores na zona não existe. Caso não lembrem, na série só podiam ir até 5 carros por vez em uma zona. Isso fica até mais explícito na segunda temporada XD. Ou seja, agora todos eles poderiam entrar juntos para resolver o barraco. Enquanto isso, no planeta dos sentientes, vários mobs já foram enviados para ficar de guarda na frente da barreira. A equipe entra pelo portal e começam a passar por várias zonas de batalha que eles já haviam visitado anteriormente, incluindo o planeta dos Vandals, onde o Stanford disse mais uma última vez seu icônico bordão: "Eu odeio este planeta." KKKKKKKKKKK. Ao mesmo tempo, no Primordiverso, o Jack consegue escapar de alguns Carbordials com uma tecnologia de camuflagem. Ao entrarem na Floresta Sombria, a equipe é atacada por vários Carbordials, e mesmo com os carros da Agura e dos irmãos Cortez se fundindo nos Mesh Crow, acabam perdendo feio até que Eliquision aparece e salva eles, se aliando à equipe. Chegando na zona Sub-Zero, o Booster Tank, carro de Sherman Spinner, acaba se acidentando e eles são capturados pelos Orax. Em outra zona, enquanto consertam seus veículos, Eliquision explica para Vert o que houve com seus irmãos e seu difícil sacrifício. Quando estavam prestes a selar os Carbordials no Primordiverso, ele foi forçado a prender seus irmãos e um bando de guerreiros sentientes vermelhos dentro da barreira, para assim salvar o multiverso, e que por conta disso ele foi visto como herói por muitos, mas como um covarde por outros, e que desde então ele se sente extremamente culpado pelo que aconteceu. Enquanto revia a gravação da morte do Takeyasu, Zoom percebe uma dica que o velho escondeu nas entrelinhas. Eles devem tentar chegar ao Primordiverso através do Reino das Sombras, uma zona secreta dentro do multiverso, e prontamente a Battle Force 5 arma um plano para chegar até lá. Enquanto isso, Zorax tenta mais uma vez contatar Chromulax sobre sua chegada. Spinner e Sherman notam os Emerik no meio de seu exército. Spinner faz o aperto de mão que ele tinha criado com os tiranos de metal, e só isso já foi suficiente para devolver suas memórias e seu livre-arbítrio. Agora livre do código Alpha, ele aproveita para mandar os Orax jogar no Vasco e se proclama novamente o líder do exército de Sarx. No Reino das Sombras, Eliquision acaba sendo ferido, e com a ajuda da Battle Force 5, eles conseguem fugir dos corredores das sombras. Agora prisioneiros nas mãos dos Emerik, Sherman acaba percebendo na gravação de Jack que ele estava na zona da usina e que um reflexo do mapa em seu olho durante a gravação da mensagem dava a localização do Reino das Sombras, assim indicando como chegar ao Primordiverso, e o Spinner, sendo um bom boca de sacola, acaba contando para os Emerik o que acabou de aprender. A Battle Force 5 enfim consegue chegar ao Primordiverso, e a ferida do Eliquision foi completamente curada. E enquanto continuam procurando o pai de Vert, Raucos e os sentientes já estão completamente posicionados do outro lado do portal. Zemerik, seu exército de Sarx e os irmãos acabam cruzando a zona das sombras e chegando ao Primordiverso graças à boca aberta do Spinner, onde Zemerik tenta fazer um acordo com Chromulax, mas falha miseravelmente e vai de camisa da saudade eterna graças ao Zé Pedra. Após ler a mente de Sherman e descobrir a ponte pelo Reino das Sombras, o Pedregulho muda seus planos e resolve ir com suas tropas direto por lá, e assim armar uma emboscada surpresa para os sentientes. Após Tess explicar como o tempo funciona de forma diferente no Reino das Sombras e no resto do multiverso, a equipe começa a pensar num plano para deter o exército dos Rochas e aproveitam para enviar o Zoom para chegar a tempo e avisar os sentientes, enquanto eles junto de Jack entrariam pelo Reino das Sombras para deter de uma vez o exército Carbordial. E então temos início a grande batalha final, onde a equipe consegue destruir vários caminhos e assim derrubar vários pedregosos. Agura consegue salvar Sherman e Spinner e também consegue pegar do Chromulax um colar contendo as 4 caixas de memória dos outros
dos guerreiros Penta. Chromulax vê isso e tenta hipnotizar ela, mas não dá certo e ela é salva pelo Elikision e pelo AJ. A equipe quase consegue deter por completo os Carmordials, mas Chromulax estava chegando muito perto do portal, até que Boralis, um sentiente azul, chega com duas super armas e consegue atrasar ainda mais os bichos. A Battle Force 5 estava completamente pronta para o embate final, mas então Vert consegue fundir o Saber e o Fuser, o veículo do Elikision, formando assim o Blast Grid e eles conseguem deter mais alguns Carmordials, mas a fusão rapidamente acaba sendo desfeita. Elikision decide ficar para trás e deter Chromulax, mas Agura devolve seus irmãos para libertá-los de seu congelamento, assim reunindo os guerreiros Penta novamente. Elikision e os outros se fundem em um grande guerreiro Penta para lutar contra Chromulax, enquanto os outros fogem para o outro lado do portal, que acaba sendo selado pelo Jack usando a chave meta. Seiji e os outros sentientes parabenizam o pessoal, até que de repente Vert anuncia que quer se aposentar do Conselho dos Cinco para passar mais tempo na Terra com seus amigos, e principalmente seu pai, nomeando Karma Caris como o novo líder do Conselho, decisão facilmente apoiada pela Seiji. O restante da BF-5 e Jack decidem voltar para a Terra e comer uma torta de maçã no Zerk, o que deixa o Vert bem feliz. Admito que quando vi pela primeira vez, não estava esperando por esse final, mas realmente me surpreendeu, ainda mais por ser algo meio diferente do esperado de certa forma. Mas não pensem que acabou ainda, já que na cena final podemos ver que o Zimerick estava vivinho da Silva e voltou para o planeta do Sidekicks e reviveu Zur, seu velho companheiro, e termina com eles dirigindo até o horizonte com Zimerick, dizendo que tem muito trabalho a fazer. Após os créditos temos uma linda homenagem para Dan Weldon, um campeão da Fórmula Indy que havia aparecido em um episódio do desenho, mas que infelizmente acabou falecendo em 16 de outubro de 2011 aos 33 anos, em um acidente fatal. Pois é, esse resumo acabou de uma forma bem triste, que Deus o tenha. E finalmente vou criticar o filme, começando por sua história. A história do filme é bem simples, mas muito divertida e interessante. Aqui tivemos um aprofundamento bem maior nas origens dos sentientes, que já vimos várias vezes ao longo da série o quão poderosos eram, a ponto de serem praticamente onipotentes. Mas meu amigo, descobrir mais sobre a origem deles e sua relação com os Carmordials foi incrível. Mas não posso negar que por conta da duração do filme ser de apenas 46 minutos, a história acabou ficando super apressada em vários momentos e muitas coisas não foram devidamente exploradas, como a questão do Zoom, lidando com a morte do mestre Takei Azul que mencionei anteriormente, ou até mesmo a história de fundo do Elikision e dos guerreiros Penta. Revendo o filme pela segunda vez fica bem perceptível que toda essa trama da origem dos sentientes e dos Carmordials deveria ser um arco para uma temporada inteira, mas por conta de uma série de motivos que explicarei mais para frente no vídeo a série foi cancelada. E acredito que a terceira temporada já deveria estar em algum grande estágio de desenvolvimento. E para não descartarem totalmente o trabalho já feito, resolveram juntar os prováveis 2 primeiros episódios dessa nova temporada e vender como se fosse um filme. E tipo, na cena final do último episódio o Raucus avisa a equipe e ao público que uns bichos conhecidos como os antigos acordaram, e dá pra assumir que os Carmordials poderiam ser parte desse grupo, e assim como o Kratos na segunda temporada seriam uma gigantesca ameaça, já que vamos combinar, né? Não acho que o Chromulax e os poucos de seu exército que sobraram teriam morrido ali tão facilmente no Reino das Sombras, e com Elikision fundido com seus irmãos. Acredito que em algum momento dessa temporada eles iriam voltar de alguma forma. Mas apesar disso, como eu disse antes, a história ainda é bem divertida, e o humor continua sendo o mesmo da série, principalmente derivado das ações do Spinner e do Stanford, os maiores comédias do grupo XD. Os personagens continuam agindo como sempre foram no desenho, dificilmente consigo ver um momento no filme onde um personagem faria ou diria alguma coisa que não fosse de sua personalidade. O Vert Weyler continua sendo o líder sensato e divertido da Battle Force 5, ele já era muito carismático na série, e aqui podemos ver isso ainda mais. É bem interessante ver como sua vida mudou após os eventos do final da série, agora morando no planeta dos sentientes azuis e virando um dos líderes do Conselho dos Cinco, e quando ele percebe a ameaça multiversal que os Carmordials são, prontamente ele já vai reunir sua equipe para combater os feiosos, e sua relação com a equipe ainda continua maravilhosa, principalmente com Zoom, o apoiando e dando conforto para ajudar ele a lidar com a perda do velho lá, e ver ele se reunindo com seu pai foi muito gratificante, além do próprio final onde ele decide ficar na Terra com ele e seus amigos. Como já falei, achei muito bonito. Enfim, o Vert continua sendo um ótimo personagem, e é definitivamente o que tem o melhor desenvolvimento e evolução de toda a série. Quanto ao restante da BF-5, por só aparecerem depois de 14 minutos de filme, alguns membros acabaram ficando bem apagados, os mais notáveis sendo Stanford e o AJ infelizmente. A Agura continua sendo a segunda voz da razão do grupo depois do Vert, ou seja, ainda é bem legal pelo seu jeito bem sério, mas zoeiro quando necessário kkkkkk.
Os irmãos Spinner e Sherman Cortez ainda estão muito legais, apesar de serem meio inúteis por terem sido sequestrados pelos Zorax, depois pelos Emericks, depois pelo Chromulax, ou seja, também acabaram ficando apagados apesar de aparecerem bem mais que os dois primeiros citados XD. Mas pelo menos o Spinner foi importante para libertar o Zé Henrique do Código Alpha, assim como o Sherman acabou sendo importante para levar os Carbordials para o Reino das Sombras para a batalha final, apesar de ter sido forçado a contar como chegar lá kkkk. O Zoom ainda é muito maneiro, e só isso já é suficiente para eu gostar dele XD. Como eu disse anteriormente, o seu drama do luto pelo mestre Takei Azul tinha muito potencial para ser explorado, mas infelizmente pela duração isso não foi possível, mas o pouco que tivemos já foi muito interessante. O Tess Voritov ainda continua sendo o sarcástico do grupo, e seu sotaque sérvio, meu amigo, é maravilhoso xdddddddd. Ou seja, ele continua sendo muito bolado. Como eu disse antes, foi bem legal ver o Zack, a Grace e o Xerife Johnson de novo depois de tanto tempo, apesar de ter sido só para uma cena rápida, mas eles também continuam sendo legais. A Seiji ainda é bem sábia e ajuda muito o Vert a lidar com a sua nova vida no planeta sentiente, apesar de que infelizmente acabou ficando apagada também. O Raucos e o Jack Whaler continuam sendo ótimos personagens também, principalmente o Jack por ter sido uma peça-chave para a história e para derrotar os Carbordials, e o Raucos continua sendo muito divertido com seu jeito super sério. O Elikision é até legal, mas infelizmente não teve tempo de tela o suficiente na minha opinião para podermos nos apegar a ele. Mas pô, ele tem um design muito irado que já compensa um bocado XD. E ele fundido com os outros guerreiros penta, apesar de curto, foi foda. Quanto aos antagonistas, eu não me lembro dos Zorax direito na série, pra mim ele não fede nem cheira, mas foi da hora ver os Emerick dando cabo nele. E falando no Zé Henrique, apesar de só ter recuperado sua personalidade no meio do filme, continua sendo um vilão bastante ameaçador, mas covarde ao mesmo tempo, e podemos ver que ele tem uma baita resistência para ter conseguido morrer, mas sobreviver à baita surra que levou do Chromulax XD. E finalmente, o próprio Chromulax, o líder dos Carbordials. Cara, pense num personagem com potencial desperdiçado. Por ele ser um dos criadores dos sentientes, o esperado era que ele fosse bem mais ameaçador, mas ironicamente o fato de eles não serem capazes de evoluir acabou limitando demais o seu potencial. A hora toda ele fala como são poderosos, que vão destruir o multiverso e blá blá blá, mas mal vemos o tamanho de sua ameaça fora falas dos sentientes. Acredito que se essa história tivesse virado a trama de uma temporada completa, isso certamente seria muito mais explorado, mas infelizmente não foi o caso. Mas pelo muito menos o design e a voz dele são muito bons, e o mesmo vale para os Carbordials e seus veículos, muito criativos. No geral, os personagens, em maioria, continuam sendo tão bons como sempre foram na série, o que é ótimo. A animação continua maravilhosa. O 3D com uma pintura que parece 2D é simplesmente fantástico e gera momentos muito bonitos, principalmente nas batalhas ou quando os personagens estão correndo. Inclusive, uma curiosidade é que tanto esse filme quanto a própria série de Hot Wheels Battle Force 5 foram animadas pelo extinto estúdio Nerd Corps, que por acaso também animaram o reboot do Max Steel e os 3 primeiros filmes dele e os filmes da primeira geração de Monster High. Pois é, 3 produções da Mattel animadas pelo mesmo pessoal XD. E eu disse extinto porque o estúdio foi fechado infelizmente em 2016, mas ele foi absorvido junto com suas produções pela Wildbrain, a mesma companhia que possui os direitos de pianos de Simoranguinho atualmente. Por ser uma animação feita para TV, obviamente o orçamento e o nível de detalhes não será o mesmo que o de uma animação para os cinemas, mas de qualquer forma é uma animação espetacular. A trilha sonora continua muito boa também, principalmente nas cenas de ação, e deixa as batalhas bem mais emocionantes. E sobre a dublagem, a maioria dos personagens continua com os mesmos dubladores, ou seja, o Dado Monteiro no Vet, a Tatiane Keplemeyer na Agura, o Celso Alves e o César Marchetti nos Irmãos Spinner e Sherman, o Roberto Leite no Stanford, o Felipe Grinan no Zoom, o Yuri Chesman no Zemerick e a saudosa Gilmara Sanchez na Seiji. Mas por algum motivo os dubladores do Tess Voritov e do AJ Dalton foram trocados. Na série eram o Márcio Araújo e o Fritz Jean Vito respectivamente, mas aqui foram feitos pelo Alfredo Rolo e pelo Hermes Baroli, ou seja, Vegeta e CIA juntos XD. Curiosamente, o Márcio e o Fritz também são os dubladores do Bumblebee e do Prowl em Transformers Animated. Uma incrível coincidência kkkk. Infelizmente não consegui identificar quem dublou o Chromulax e o Eliquision, mas as vozes ficaram ótimas. No geral a dublagem continua maravilhosa. Apesar dessa troca do Tess e do AJ, são vozes bem nostálgicas e me trazem ótimas memórias. Em suma, esse filme é muito nostálgico e divertido, mas sua duração bem curta infelizmente não foi capaz de compensar a grandiosidade da história que ele estava contando e nem dá para considerar um final muito adequado para a série, justamente por provavelmente não ter sido pensado como tal. Mas ainda assim eu gostei muito de assistir ele novamente. A luz prevalecerá sobre a escuridão. A comida está pronta, a comida está pronta. Jantar agora tem feijoada. Comprei feijoada. Pão e mortadela.
Bom, como eu disse a vocês no começo do vídeo, além da crítica ao filme eu também iria falar de mais dois assuntos relacionados, e já começo falando sobre algo muito estranho, simplesmente a dublagem em inglês desse filme está perdida. Sim, é isso mesmo que acabaram de ouvir, a versão original do filme em inglês não está disponível, ou seja, é uma Lost Media. Mas calma, eu vou explicar. Para começar, não se sabe quando exatamente Revolução Total entrou em produção, mas sabe-se que ele foi totalmente concluído em outubro de 2011, e segundo um dos produtores do desenho, Ira Singerman, o filme foi totalmente produzido e gravado em inglês. Só que por algum motivo o filme só foi ao ar em 21 de novembro de 2012, e segundo a wiki da série, alguns canais de TV já tinham exibido o filme em 15 de maio daquele ano. Mas com um pequeno detalhe, o filme só foi exibido nos canais de TV dos países da América Central e da América do Sul, incluindo o Brasil. Amazon e o 07 com certeza devem ter lançado o filme em DVD depois. Não é possível que a Mattel seria tão estúpida a ponto de não lançar uma produção deles no próprio país de origem. Vixe amigão, sinto em lhe dizer, foram estúpidos a esse ponto. De fato, um tempo depois o filme foi lançado em DVD, mas somente na América Latina, junto de um filme do Max Steel, numa promoção como uma marca de doces. E até que havia sim uma maneira de ter acesso ao filme em inglês, que era apertar o botão SAP do controle remoto da sua televisão e trocar a faixa de áudio para em inglês. Mas, infelizmente nenhuma alma viva gravou o filme inteiro nessa função, e só é possível encontrar 3 trechos do filme com a dublagem em inglês, sendo eles a abertura e 2 cenas do filme, que irei passar para vocês darem uma olhada, uma do Stanford dizendo seu bordão e uma onde podemos ouvir a voz do Chromulax em inglês. Então let's que bora! Spread my darkness to the heart of the multiverse! Outra coisa que vocês devem ter notado é que o filme, como está disponível aqui no YouTube, está no formato 4:3, sendo que também existe uma versão do filme em 16:9 que não foi encontrada em sua totalidade. Somente um pequeno trecho nesse reel publicado por esse cara no Vimeo, que inclusive é da versão em inglês do filme, mas por ter uma música por cima das cenas, não podemos escutar os diálogos. Inclusive, segundo um cara do Reddit que fez esse post onde descobri esse vídeo, ele tentou entrar em contato com o funcionário depois, mas não obteve resposta. Mas afinal de contas, por que o filme só foi exibido aqui na América Latina e não teve lançamento nos Estados Unidos e em outros países? Pois, não há uma resposta oficial da Mattel para isso, mas há um fato inegável que pode ter contribuído, que é, a série fez mais sucesso aqui do que lá fora. Sim, mais um caso de obra que fez mais sucesso no Brasil do que no próprio país de origem, assim como Pica-Pau, Chaves, Todo Mundo Odeia o Chris, Super Choque, Eu, A Patroa e as Crianças, Mutante Rex, Moranguinho e muitas mais. O desenho não chamou muito a atenção da criançada nos Estados Unidos e os brinquedos não vendiam tanto, a ponto de que vários brinquedos da segunda temporada não foram lançados nos Estados Unidos, mas eram feitos em massa para os países da América Latina, sem contar no ódio extremo que a série recebia de muitos fanboys da franquia Acceleracers, que veio antes de Battle Force 5, e até hoje é possível encontrar gente que odeia BF5 com todas as forças por conta do cancelamento de Acceleracers. Mas nos países hispânicos e no Brasil, meu amigo, a série era exibida muitas vezes na TV aberta, principalmente aqui no Brasil pelo SBT no saudoso Bom Dia e Companhia, e várias crianças passavam as manhãs acompanhando as aventuras dos guerreiros multiversais que lutavam com seus carros, o que certamente tornou ela bem mais relevante por aqui, sem contar os vários produtos licenciados que faziam, principalmente os brinquedos. De exemplo, posso mencionar os brindes do McLanche Feliz do desenho. A primeira coleção é de 2010 e a outra é de 2012, e lembro muito bem de ver várias crianças, além de comentarem sobre os episódios, brincarem de ser os personagens ou com os carrinhos. Inclusive eu me lembro que um primo meu tinha o Saber do Vert original da Mattel, definitivamente um sonho de consumo meu XD. Enfim, como podem ver, dada a alta relevância do desenho por aqui, a divisão latino-americana da Mattel encomendou o filme justamente visando esse público, e o resto é história. Mas infelizmente a dublagem em inglês do filme dificilmente será encontrada, a menos que alguém invada os escritórios da Mattel atrás de uma fita com o filme em inglês kkkk. Ou a menos que o filme seja exibido na TV de novo e alguém grave ele com a função SAP ativada, mas acho muito difícil sinceramente. Bem, como o nome do tópico sugere, havia um final alternativo para o filme, e irei falar sobre ele agora.
Na minha crítica vocês viram que eu não falei muito sobre a cena final dos Emmerich revivendo Ozur, mas foi justamente para que eu pudesse falar da versão original dela. Descobri isso graças ao vídeo desse carinha aqui. Depois que terminarem de ver esse vídeo vão lá dar um apoio pra ele. Bom, o conceito da cena ainda é o mesmo, mas ela seria bem mais longa e podemos ver que o Emmerich está com um sorriso no rosto, o que é estranho considerando de quem estamos falando XD. Mas enfim, ele encontra o corpo morto do Zug no chão e religa ele através de um tubo de energia lá. Em seguida o bicho acorda e fica feliz em ver seu mestre Zé Henriques de novo. E logo em seguida ele diz que se sente diferente. E ele responde que os dois estão se sentindo diferentes, num tom animado. Logo em seguida o Zug vai testar o seu braço de canhão e acaba fazendo uma explosão super poderosa, o que anima eles. Eles seguem para fora da antiga fortaleza dos Emmerich, onde ele diz pro Ozur que eles têm uma nova aventura maravilhosa pela frente, e assim terminaria o filme. Apesar de terminar em aberto, assim como a versão final, consigo achar essa cena descartada bem melhor justamente por mostrar os Emmerich interagindo mais com seu velho amigo. Uma pena mesmo que tenha sido descartada. Considerações finais. Hot Wheels Battle Force 5 Revolução Total é um filme muito nostálgico e divertido, que ainda mantém a essência da série original. Tem uma ótima animação e história muito interessante, mas não é um final muito adequado apesar de encerrar certas pontas soltas da série, e sua curtíssima duração também não ajuda a favor da grande história que pretendia ser contada. Mas definitivamente tá longe de ser ruim, muito pelo contrário, e várias vezes aqui falei o quanto me diverti assistindo ele novamente, e de qualquer forma acho que os pontos positivos se sobressaem aos negativos. Minha nota para o filme seria 8. Não é excelente, mas ainda é muito divertido, e torço para algum dia a Mattel voltar a valorizar a série e quem sabe finalmente relançar esse filme em HD e em inglês para resolver esse dilema da dublagem perdida, unir e destruir. Bom gurizada, esse foi o vídeo. Se gostaram deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, me sigam nas minhas redes sociais e se estiverem assistindo no celular, não se esqueçam de apertar o botão para hypar o vídeo e assim fazer o meu conteúdo alcançar ainda mais gente. E quem sabe dependendo da recepção que esse vídeo tiver eu faça um vídeo criticando o desenho, vamos esperar pra ver. Eu sou o seu velho amigo Luizinho07 e a gente se vê numa próxima.